O seu chefe, ele não tem mais tempo para fazer aqueles one-on-ones, aquelas reuniões pessoais e mais longas com você, falar sobre o seu desenvolvimento de um ponto de vista mais focado e específico a cada semana, dar feedbacks mais longos e específicos e até mesmo ter um tempo mais próximo de você semanalmente, porque agora ele não tem mais 6 pessoas para gerenciar. Agora ele tem 18, 20, dobrou, triplicou e até mesmo quadruplicou em algumas vezes o quadro de diretos, né, que um gestor passou a ser responsável nos últimos anos. E veja bem que o que eu estou citando é um dado, é um fato, não é uma opinião. Veja só que interessante, a gente teve uma publicação recente da Fortune, onde eles avaliaram que globalmente, realmente, há uma mudança muito significativa e grande em cima dos layoffs que aconteceram recentemente, principalmente no mercado de tecnologia. Layoffs que impactaram muitos gestores do meio, né, o famoso middle manager, e muitos dos gestores que ficaram acabaram absorvendo equipes muito maiores. A gente vem passando por, segundo a publicação da Fortune, por 3 anos onde muitos cortes vêm fazendo os times aumentarem cada vez mais. A gente viu, né, recentemente, inclusive falou sobre isso no canal, o Great Flattening, né, mais empresas buscando ser mais flat, mais horizontais e com isso ao invés de a gente ter muitos mais gestores responsáveis por times pequenos, gestores que passam a ser responsável por linhas muito maiores, times muito maiores. E obviamente a gente percebe que a inteligência artificial tem sim a carga de responsabilidade ou de parceria em cima dessa transformação. E por que eu uso até mesmo essa palavra parceria? Porque, como sempre, é uma transformação. A gente passou por transformações dos mais diversos tipos no modelo de gestão, de liderança e estruturação de organizações. Quanto mais você estuda e se aprofunda, mais você percebe que início do século XX a gente tinha um modelo de organização que durante algumas décadas funcionou e depois passou a ser transformado. Essa transformação ela vem acontecendo ao longo do tempo, nos últimos anos, em cima inclusive de Lean e métodos ágeis, muito puxado pelo mercado de tecnologia, a gente viu uma outra grande transformação acontecendo com times menores, gestores mais locais, e agora a gente vê essa outra transformação que é natural. É natural que de tempos em tempos o mercado reaja modificando a sua estrutura, modificando a sua forma e seus modelos de gestão, até mesmo para atender às necessidades que esse novo modelo de trabalho exige de um gestor, de um líder de uma equipe. E isso que está acontecendo é realmente um fato. Veja só alguns dados que tem na própria matéria da Fortune, né? Um gestor americano médio hoje tem cerca de 12 direct reports, né? 12 pessoas respondendo direto para eles. Um número que esse número médio dobrou desde que eles começaram a medir esse dado em 2013, né. Então veja só que num período até relativamente curto de tempo, pouco mais de 10 anos, a gente vê uma transformação muito grande de quase dobrar o número médio de funcionários que um gestor é responsável dentro de uma empresa. Tem um ponto muito interessante, né, que o Gartner cita isso e o Gartner é citado nessa matéria da Fortune, eles falam basicamente que 75% dos líderes, eles veem já os gestores, de forma geral, sobrecarregados. 75%, tá. E eles dizem que não têm a habilidade ou não estão tendo a habilidade necessária para conduzir essa transformação e equilibrar tudo que vem com ela. O que isso quer dizer? Eles estão recebendo mais pessoas, as pessoas estão preocupadas com o layoff, estão preocupadas com as reestruturações. Então, de certa forma, há uma dependência maior do líder, do papel do gestor para, né, gerenciar essa crise, gerenciar esse sentimento dentro do time, mas como o número de pessoas aumentou e nem mesmo os gestores estão livres desses cortes, desses layoffs, como nem mesmo eles estão totalmente tranquilos diante da situação de cortes, os próprios gestores não estão tendo o tempo necessário para entender a transformação e preparar essas equipes da maneira correta. Então o artigo ele é muito bom em citar que sim, passamos por uma transformação, é um fato, é um dado, mas essa transformação não está acontecendo no tempo hábil que deveria acontecer para que os gestores pudessem da maneira adequada, se prepararem e preparar os seus times para passar por essa transformação, tá.
Há uma crítica necessária aqui para ser feita, né, um pesquisador do MIT, o Neil Thompson, ele avaliou 40 modelos diferentes de inteligência artificial em milhares de tarefas das empresas para entender, né, o como essa transformação toda de mudança de trabalho, de pessoas sendo cortadas, está tão realmente conectada com inteligência artificial. E aí, o que ele percebeu, né, que foi muito interessante, é que inteligência artificial realmente estaria trabalhando muito bem em tarefas que são o andaime, ele usa esse termo, né, o andaime administrativo ou o suporte da organização, aquelas tarefas que não são o core do negócio, resumindo. E quando você tira esse andaime, esse suporte administrativo, você tem uma tendência que sobre mais tempo para você focar naquilo que é mais importante, para aquilo que é mais focado no core do seu negócio. Então você deixa de fazer aquilo que tirava o seu tempo, enfim, ou usava o seu tempo de uma maneira ineficaz em tarefas não tão relevantes, e você, em teoria, de novo, teria mais tempo para focar nas atividades que são o core do negócio. Pensa numa empresa de tecnologia, o core do negócio é desenvolver software. Você usa a inteligência artificial para tudo aquilo que vem ao redor do desenvolvimento de software, como os requisitos, a transformação de requisitos em uma análise técnica, os testes, a automação desses testes, a automação de todo o processo de levar o código para produção, né, que se chama, o processo de deploy e release. Enfim, muitas questões que são parte do desenvolvimento de software, mas também são conectadas ao lado do core, que é desenvolver ou fazer a engenharia da solução. O problema é que quando você consegue tirar essas atividades básicas e ter mais tempo para o seu core, para o seu atividade principal, o salário ele tende a acompanhar, ou a remuneração, independente de salário ou enfim, né, ela tende a acompanhar, porque você está conseguindo focar nas atividades principais, automatizou aquelas que tiravam seu tempo, você em teoria deveria produzir mais. Só que não é o que a gente está vendo nas organizações. O que a gente tem percebido nas organizações, e o artigo ele cita isso, é que o que está acontecendo é ao contrário. A IA está automatizando, sim, ainda aquelas atividades administrativas do lado, mas está tendo um envolvimento também muito grande em cima do núcleo do negócio. IA está sendo utilizada para desenvolver o software, IA está sendo utilizada para fazer o design. Então, tarefas que antes eram também o core do negócio estão entrando agora a tecnologia junto com o funcionário. E que há uma ansiedade que faz sentido, porque lembra que eu falei que a remuneração ela tende a aumentar quando sobra mais tempo para focar no core do negócio? Sim, o problema é que o contrário também é verdadeiro. Quando o core do negócio está sendo utilizado por uma tecnologia que faz aquilo de forma mais barata e mais rápida, bom, mais barato seria discutível, mas pelo menos mais rápida, você tem pessoas ansiosas, porque a remuneração tende a cair. O core do negócio está agora sendo feito de uma maneira mais automatizada, e aqueles funcionários que antes tinham o seu talento colocado de maneira única, estão sendo desafiados a se reinventarem. E aí, obviamente que uma das primeiras áreas que foi fortemente afetadas por essas grandes transformações foi a área do gestor, que fazia a tradução entre necessidade de liderança sênior, estratégia, com execução. E aí a gente tem toda essa transformação acontecendo com mais gestores sendo cortados ou sendo, enfim, relocados para fazer atividades diferentes, alguns inclusive perdendo o seu papel como gestor de equipes, como gestor de pessoas, e esses gestores que estão sobrando tendo uma responsabilidade cada vez por um número maior de pessoas, né. Fechando aqui todo o círculo, né, eu sei que a gente deu uma volta um pouco grande, qual que é a grande conclusão, ou qual que é a percepção em cima desses dados, de toda essa informação? A gente tem uma ansiedade em cima de inteligência artificial entrando no junto, né, para fazer o nosso trabalho em diversos setores, em diversos times. E a gente tem uma ansiedade muito grande em cima de gestores que percebem que eles estão sendo diretamente afetados também por essa transformação. O cargo, a necessidade do gestor, ela vem sendo reinventada nos últimos anos e muito mais fortemente agora por conta de inteligência artificial. E com isso, com todos os dados que eu trouxe, com toda essa observação, qual que é a grande preocupação ou a reflexão a ser feita é:
como você, gestor, está analisando essa revolução, essa transformação e também buscando se reinventar? Por que eu faço essa pergunta e muitas pessoas, inclusive, criticam quando a gente faz ela dessa forma, parecendo que a culpa é de alguém ou que alguém deve, atuar? Bom, porque basicamente a carreira, no final das contas, ela é nossa, ela é sua. Você pode se frustrar com a maneira como uma transformação ocorre? Pode. Você pode se frustrar com a velocidade que essas transformações ocorrem? Pode. Você pode reclamar, você pode se frustrar, você tem todo esse direito, tá bem? O problema é que essas transformações elas ocorreram ao longo do mundo do trabalho, desde que a gente passou por a primeira grande delas, que foi a Revolução Industrial, ou se a gente quiser voltar muito antes disso, desde que a gente começou a trabalhar efetivamente, ter horas de trabalho em alguma coisa, não necessariamente para uma empresa, mas com a Revolução Agrícola passou a, em vez de explorar mais o mundo, caçar e coletar, a gente passou a trabalhar em um único local. Transformações sempre fizeram parte de ter uma carreira, sempre fizeram parte de trabalhar, para ser mais específico. A palavra carreira ela é muito mais moderna, mas a palavra trabalho não. E é por isso que a reflexão que eu quero fazer com você é como você, mesmo frustrado, mesmo não estando feliz com a transformação, consegue trazer uma forma de se reconectar e conectar os seus grandes valores, aquilo que você é tão bom, aquilo que você é único, para continuar entregando o valor. Talvez você, gestor que permaneceu na empresa e talvez não esteja hoje, essa semana, tão preocupado, também deveria estar avaliando. Afinal, o que que fez você ser um dos gestores que não foi cortados e passou a assumir mais pessoas, mais times? Será que é o seu foco nas pessoas? Será que é a forma como você traduz estratégia em entregas? Será que é a forma como você se comunica? Quais são esses fatores, essas fortalezas que você talvez deveria investir ainda mais o seu tempo e a sua energia para ser ainda melhor. E se você está sendo afetado, está ansioso com os cortes ou já foi, a pergunta é justamente quais são as fortalezas que você precisa desenvolver. Talvez você não esteja nesse momento conseguindo uma relocação para um cargo mais gestor de produto com uma equipe, né, gestor de pessoas que talvez essa seja a sua grande paixão, desenvolver pessoas, mas talvez você seja muito bom ainda em conectar pessoas, fazer elas se focarem para entregas, colocar pessoas numa mesma sala com opiniões diferentes e fazer elas saírem da sala alinhadas com um plano, com um foco. Então talvez você possa começar a olhar para outras atividades que você possa desenvolver, gerenciamento de projetos, a gente vem falando muito sobre isso, eu trabalho na área de gestão de projetos há muitos anos, e inteligência artificial vem mostrando que gerenciamento de projetos, com as habilidades que um gerente de projetos tem, não só gerente de projetos, né, mas tudo que está ao redor, gerente de programas, gerente de portfólio. Existem habilidades que são humanas e que são essenciais que a inteligência artificial não consegue ou aparentemente não consegue substituir, que são aquelas habilidades de negociar, de fazer uma pessoa mudar a sua opinião, se necessário, numa reunião, para que você consiga alinhar, né, fazer os trade-offs entre o que um sponsor quer e um time consegue entregar. Então, essas habilidades são únicas e talvez você, gestor que está agora ansioso com todos esses cortes, consiga olhar para essas habilidades e reinventar cada vez mais a sua carreira para passar por esse momento de transformação. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer é em cima da reflexão que eu fiz ali da pesquisa do MIT sobre o núcleo do seu negócio e as atividades que são o andaime e perguntar para você: você acha que a inteligência artificial hoje ela vem contribuindo mais onde? Estão nessas atividades paralelas, o andaime administrativo que automatizando eleva, né, a capacidade das pessoas de focar no núcleo do negócio? Ou a inteligência artificial já está atacando realmente o núcleo, aquilo que é a atividade principal do seu setor, do seu time? Essa pergunta, essa reflexão, ela é muito interessante porque ela consegue até mesmo fazer você perceber em que momento da transformação você está e se preparar, porque se você não está sendo afetado agora, pode ser que você seja afetado mais para frente. E quanto mais preparado, quanto mais a gente entende todos os movimentos, tudo que está acontecendo, inclusive a tecnologia em si, quanto mais você entende, estuda e passa a entender o que que está acontecendo, de maneira geral, mais você consegue entender como você também vai
fazer a sua movimentação profissional, como você vai conectar a sua carreira de volta àquilo que gera mais valor para o mercado e faz você ser um profissional que é necessário, um profissional que o mercado não consegue se livrar, porque você é o único, que você entrega, enfim, atividades, habilidades, performance que não consegue ser substituída por uma máquina tão facilmente. Analise, faça esse pensamento, talvez você não queira fazer agora, uma próxima caminhada na rua, uma próxima exercício na academia, um próximo momento, um banho, que você consiga refletir por um tempo, pense naquilo que trouxe você até onde você está hoje, porque talvez algumas dessas habilidades são o que podem continuar te impulsionando para frente. Ou, como tem um livro com esse nome, o que te trouxe até aqui não é o que vai fazer você avançar para o seu próximo desafio. E você precisa entender quais são as habilidades que o mundo, que o mercado está exigindo, está na sua frente, que você precisa desenvolver e que talvez você possa, a partir dessa reflexão, passar a reconectar a sua carreira com essa grande transformação e, com isso, estar preparado para o que está por vir para sua carreira, para sua perspectiva profissional e até mesmo para sua vida daqui em diante em cima dessa grande mudança. Eu também quero te convidar a refletir sobre como você que não está hoje em um cargo de liderança, mas almeja, busca esse foco para sua carreira, seja porque gosta de desenvolver pessoas, ou seja porque entende que a evolução natural da sua carreira é em cima dessa transformação de assumir responsabilidades também por pessoas, pense como isso vai fazer você mais conectado com aquilo que você gosta. Por que que eu digo isso? Porque é um exemplo que quase todo episódio acaba surgindo por algum motivo ou outro, né, mas vamos supor que você seja um excelente em cortar grama. Você é excelente nisso, você é muito bem remunerado por isso, você pode ser cada vez mais bem remunerado por isso, porque é uma habilidade quase única de tão bem que você faz. E aí você decide fazer uma mudança para gestor agora, né, você é um líder de equipes que cortam gramas. E aí agora você não usa a sua principal habilidade, você não está mais cortando grama e ainda por cima você está fazendo algo que você não é tão bom assim, que é liderar pessoas, que é resolver conflitos entre elas, que é resolver os seus problemas, conectar elas com uma estratégia maior. Enfim, pense se a grande mudança de carreira que você almeja, aquele grande foco, é realmente o que vai estar conectado com aquilo que você é bom.